Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos no ECOA PUC Rio. Recebemos Luiz Frutuoso Mendonça, que foi gerente executivo de materiais da Petrobras, presidente da Petronect, gerente-geral de P&D de Gás e Energia do CEMPS e atualmente é consultor para o setor de óleo e gás na PUC Rio e empresas. Hermes Gomes Filho, engenheiro, exerceu cargos na estratégia e finanças da Petrobras, liderou a Universidade Corporativa da Petrobras e atualmente leciona na PUC Rio e é consultor independente. Boris Asdrant, engenheiro, PhD em Gestão e Negócios pela Universidade Warwick, UK, foi consultor sênior na Petrobras, superintendente de PDI na ANP, professor adjunto na Escola Superior de Guerra e atualmente é professor adjunto no curso de administração da UFRJ. Boa tarde, Boris, Hermes Mendonça. Boa tarde. Prazer e muito obrigado por terem vindo. Prazer nosso de estar aqui. As estratégias das empresas de petróleo nesses últimos bis da ANP, nesses três, e particularmente nesses dois de ontem e hoje, foram esperadas ou foram surpresa? Hermes, você começar, por favor. Boa tarde mais uma vez, Cavanha. Eu percebo assim, uma coerência muito grande do que as empresas têm comunicado nos seus posicionamentos com o resultado desse leilão. A grande evidência, é claro, é da própria Petrobras, que reviu seu posicionamento, deixando muito claro que está buscando ativos de escala, focados no pré-sal, né, representando aí grandes volumes. Mas vejo isso também nas outras companhias. Quando a gente observa os dois leilões em particular, de ontem e de hoje, né, a gente teve áreas não arrematadas, que não foram apresentadas propostas. Eu entendo que no leilão de ontem, né, do excedente da seção onerosa, eu acho que um dos fatores que não levou a isso, ele tinha algumas complexidades adicionais, né, ou seja, o excedente de uma área que a Petrobras já tem direito da seção onerosa, e aí tinha elementos de que, neste modelo de partilha, um ingrediente adicional de você ter que estabelecer um acordo de participação e de ressarcimento à Petrobras. Sem valores claros ainda. Sem valores claros. Algumas diretrizes definidas, mas que ainda com muitos elementos a negociar. Eu acho que isso é um fator que dificultou. E o outro fator também referente a esse leilão é que, como algumas das empresas que se habilitaram já têm posicionamentos no seu portfólio aqui no Brasil, no regime de concessão e também algumas em Libra, por exemplo, a expectativa delas poderem ser operadoras. Então, no caso do excedente da seção onerosa, essa possibilidade, eu acho que também de não ser possível, afugentou algumas companhias. E no leilão de hoje, né, ou seja, o leilão de ontem eram áreas a desenvolver, né? Ou seja, o leilão de hoje, blocos exploratórios, né? O leilão de hoje, ele teve a Petrobras, que tinha manifestado o direito de preferência em 3 áreas, e na oferta só apresentou oferta para uma área, no caso de Aram, em consórcio com a empresa chinesa. Então, esse aspecto dela ter manifestado também interesse para as empresas que têm interesse em ser como operadoras, isso pode ter afugentado um pouco. Agora, no contexto geral, o que eu vejo é que as empresas, acho que não tenho dúvida que elas fizeram uma avaliação detalhada em termos de rentabilidade, em termos de o que todas essas características que esse modelo de partilha que o Brasil colocou nesses dois leilões, leva em termos de rentabilidade dos seus projetos, juntando com esse aspecto, eu acho que da operação e da complexidade adicional. Um outro ponto é que no leilão de hoje nós tínhamos áreas que teria que haver também convivência daquela área que a ser leiloada seriam contíguas a áreas ainda não licitadas pela União e outras que estariam também sob o regime de concessão. Então isso também leva a algumas negociações adicionais. Agora, Boris, então não foi surpresa? Ou foi surpresa? Bom, sempre é uma surpresa, né? Porque a expectativa
pode gerar uma surpresa positiva ou negativa, dependendo dos resultados, né? Eu concordo com o Hermes, eu acho que são alguns fatores, eu acho que são dois, vamos dizer assim, dois leilões bastante distintos entre si, um pensando em áreas, vamos dizer assim, em campos já desenvolvidos, né? Campos que estão em operação pela Petrobras, né? E com isso, certamente, isso faz com que haja uma inércia, ou haja uma irreversibilidade, talvez, né, para a própria Petrobras, né, e para as empresas quererem entrar nesses campos, tendo a Petrobras tendo feito tanto investimento, né, vamos dizer assim, investimento maciço nesses campos, que são campos, especialmente Búzios, né, um campo com muita rentabilidade, com produtividade altíssima dos poços, então ele é um campo extremamente rentável, né, e próprio Itapu também ao lado de Búzios, então acho que tem essa questão. Esse bid era muito específico. Eu acho que faz com que haja uma preponderância da Petrobras, porque ela já está lá, e essa falta de vamos dizer assim, de clareza, qual seria o valor que a Petrobras seria ressarcida pelos investimentos já realizados nesses campos. Então isso é muito específico. Eu acho que a gente eu não tive tanta surpresa com relação a esse primeiro leilão. Uhum. Ao segundo, né, que são blocos exploratórios, como o Hermes bem disse, né, tem que se haver uma previsão de longo prazo, né, que se faz uma análise full life de todo, vamos dizer assim, desde o processo exploratório, desde o início, né, da questão dos investimentos exploratórios até, vamos dizer assim, o abandono desse campo, né, operando plenamente. Então, essa visão full life, né, do campo faz com que haja um viés, um foco na rentabilidade de longo prazo, que é um ponto importantíssimo. O outro é a própria escolha dos blocos. A escolha dos blocos faz com que as empresas decidam sim ou não, se vão querer esses blocos ou não, né? Então a escolha dos blocos também influencia vamos dizer assim, na atratividade dessas empresas com relação a esses blocos. É um outro ponto importante também, a própria escolha. O outro ponto é quando você pensa num bloco exploratório, vamos dizer assim, a Petrobras sinalizou com interesse em 3 deles, e isso faz com que as outras empresas possivelmente recuem diante dessa intenção, que na verdade é uma intenção, e ela pode realizar, vamos dizer assim, essa intenção e transformar e realizar essa opção, vamos dizer assim, e foi só em um. Então isso fez com que as empresas ficassem meio, digamos, com o pé atrás um pouco nesse bid. Eu achei que teve essas características. E o próprio regime de partilha, que está sendo dito assim, amplamente publicado na mídia, né? Está se dizendo que estão se revendo essa questão, se vai ser partilha ou se não vai ser partilha. Isso é um ponto importante. Isso é um ponto importante, Mendonça. Eu queria te endereçar essa hipótese para ver se você gostaria de falar sobre ela. Será que eles estão esperando, os estrangeiros principalmente, que então a partilha não tenha dado certo, mas esses mesmos blocos venham como concessão ano que vem, por exemplo? Sob o ponto de vista da oportunidade de negócio, né, e conforme o Hermes e o Borges falaram aí, de disciplina de capital e mais, né, todos os pontos que eles colocaram, sem dúvida. Né? Agora, o que ocorre de fato, né, para o parque de fornecedores, seja ele de construção e montagem ou fabricação, é que não muda nada, né? Porque o modelo que vinha até então, né, sendo a Petrobras dominante do mercado, né, e aplicando as suas práticas de contratação junto ao mercado fornecedor, ela vai continuar. É mais concentrada até, né? Porque vai ter mais licitações, né, tipo Petrobras, e mesmo no leilão de exploratório também. Né? Então, mesmo que você tenha, né, a gente já via lá no início do ano perspectivas da própria ANP de em torno aí de 70, 85 novas FPSOs até 2035, e mesmo que não seja isso, que seja só o pedaço Petrobras aqui, ou metade disso, é muita coisa, né, no curto prazo aí, até o... então, assim, eu vejo que não muda o quadro, né, no curto prazo, e aí falando em termos de tempos geológicos aí para construir e montagem, né, nos próximos 2, 3 anos, não deve mudar, né? Ontem mesmo saiu a notícia da contratação da P-71 dos módulos que foi para a China.
Então, assim, eu vejo que não muda no curto prazo, mas, por outro lado, né, o próprio resultado do leilão, mantendo o status que a empresa de petróleo Petrobras tem em relação ao mercado, ela vai ter tempo para se preparar para o próximo. E aí sim, tentar buscar e capturar essas oportunidades, né, que vão aparecer com base em algumas coisas que a gente vai discutir aqui ainda. Agora, Hermes, o desafio de desembolsar quase 70 bilhões de reais para uma empresa que passou uma crise importante financeira, como é que você enxerga isso, essa capacidade de pagar? É verdade que ela tem para receber alguma coisa do governo, mas que equação você enxerga? A Petrobras está ainda nesse processo de redução do seu endividamento, né? Ela recentemente, quando publicou os seus resultados do terceiro trimestre, ao mesmo tempo ela fez uns ajustes nos investimentos para baixo desse ano. Então a gente não tem clareza se o cenário que ela trabalhou nesse investimento de 2019 já contemplava um desembolso referente a esse bônus, né? Então a gente não tem se isso estava embutido ou não, até porque eu acho que esse tipo de informação ela tem um cunho estratégico da empresa que não pode abrir. Agora, nós estamos falando de aí, grosso modo, 13 bilhões de dólares em termos de desembolso, é claro, recebendo 34,1 bilhões de reais. Então, isso, eu acho que isso não afeta a questão de disponibilidade de caixa da empresa, porque ela administra, ela tem sido muito exitosa na administração do seu fluxo de caixa e no seu fluxo de endividamento. Agora, o desafio entre a alavancagem estabelecida no terceiro trimestre e a projetada para o final do ano, eu acho que ela tem esse desafio adicional em função de ter uma exposição do bônus frente ao que ela vai receber. Então eu acho que traz um desafio, ela vai ter que refinar esse processo ao longo desse trimestre para fechar essas contas, porque até o final do ano tem que ter o desembolso do bônus. E os 34,1 bilhões de dólares, ele não sei se ele entra integralmente esse ano. Então, tem que fazer um ajuste fino nisso. Então, eu acho assim, se coloca um desafio adicional de administração do seu caixa e a meta de alavancagem que ela está estabelecendo para o final do ano. Agora, Boris, qual é a sua visão do investimento chinês nesse aspecto? Quer dizer, com um percentual pequeno, mas nos 2 bids os chineses entraram. Qual seria a lógica deles para isso? Queria complementar claro. E falar o seguinte, que na verdade, quando a Petrobras exerce, né, a opção de investir em Búzios, em Itapu, ela está trazendo óleo no tanque. Porque na verdade... É desenvolvimento da produção. Desenvolvimento da produção e conhecidos os riscos, quer dizer, já com 4 unidades, por exemplo, em Búzios já instaladas, né? Então, eu acho que nesse aspecto, ela realmente tinha esse apetite para esses campos, porque era agregar um volume adicional ao que ela já está, vamos dizer assim, irá produzir da própria seção onerosa, e agora seria o excedente que vai complementar. Então é como se fosse um bônus. Ela tem um bônus de produção em relação ao que ela já tem lá. Claro que pode precisar de outras unidades para complementar, mas isso é um fato. Na questão exploratória, eu acho que ela pode ter recuado por conta do investimento do próprio bônus o prêmio que ela teria que pagar por esses blocos exploratórios. Então, ela, na minha opinião, assim, pessoal, acho que a Petrobras ela focou mais nos campos ao invés de focar nos blocos exploratórios nesse momento, porque ela tinha esse momento, era uma oportunidade. Não é isso? Então, esse é um ponto. Com relação, eu acho que ao investimento chinês, basicamente os chineses querem commodity, né, querem a produção, então... E o investimento para eles foi realmente pequeno, foi 5% de cada empresa chinesa, CNPC e Sinuk, em Búzios, né? E basicamente foi 20%, né, no bloco de Aran. Então, a ideia que eu penso é o seguinte, existe um apetite das empresas chinesas, existe dinheiro possível disponível para isso, né, e ela se associando, talvez, à Petrobras, no caso, parcerizando, não associando, porque é uma parceria, parcerizando com a Petrobras, ela consegue também criar um movimento próprio, aos poucos. Que talvez as empresas chinesas não tenham, nesse momento,
é uma especulação, né, de operar nesse momento. Então ela vai se parcerizando até chegar um momento, talvez, de operar, enfim, no Brasil. Então essa é a ideia. Entendi. Mendonça, já existe um volume contratado, vamos chamar assim, tanto de blocos como já de campos em produção e tudo, enorme, já tem aí, vamos chamar assim, demanda de FPSOs, subsea, poços, etc, muito grande. Agora, essa entrada nova, e como é que você está enxergando a questão nacional da fabricação, do conteúdo local, nesse volume todo pela frente que tem aí já contratado? O conteúdo local, né, desde aquelas mudanças do ano passado, né, e ano retrasado, as negociações que foram feitas, não mudou muito, né. Então eles estão mantendo aí nos editais e nos contratos, né, o 20% para 25% para poço, 40% para sistema de escoamento e 25% para FPSO. Né? Então isso está sendo mantido. O que eu entendo, né, é que as empresas de petróleo hoje atuam globalmente, todas elas. Apesar do cenário não ter mudado e ter permanecido a Petrobras tem aos poucos também feito a mesma coisa. Ela tem jogado para o mercado essa disputa. Né? Ela não está sendo assistencialista, não está preparando alguma coisa, tem lá todo o seu cadastro, tem isso, tem aquilo, tem todos os procedimentos necessários para fazer uma boa licitação e tirar o melhor proveito disso, só que ela atua globalmente. Tá certo? E para atuar globalmente e capturar essas oportunidades que vem por aí, é que os fornecedores nacionais, eles têm que começar a trabalhar e vão ter tempo para isso, porque por causa do resultado desses 2 leilões, vão ter tempo para isso para quando vierem as modificações que vão ser feitas dentro desses processos todos de licitatórios, né, de campos e blocos, etc. E aí ter um grande volume à frente. Mas eles não conseguirão fazer isso se não atuarem nas qualificadoras que tem dentro das propostas que eles apresentam. Existem algumas qualificadoras que são pré-qualificadoras, tipo integridade, qualidade, meio ambiente, responsabilidade social. Isso ele tem que ter obrigatoriamente, tem que se preparar para ele poder aspirar a ser fornecedor de uma empresa de petróleo hoje. Né? E não é só a Petrobras, todas elas têm os seus critérios qualificadores para entrar numa determinada licitação. E depois tem as qualificadoras comerciais, preço e período, né, de fornecimento, que é o lead time, que é quando tem 2 perguntas básicas que alguém faz sempre, né? Já colocou a compra? Já contratou? E depois vem, já contratei. Aí qual é a seguinte? Quando é que chega? Né? Isso são coisas que vão cada vez mais aparecer encurtadas. Né? Então os fornecedores têm que trabalhar em diminuição da complexidade da cadeia de suprimento, de um maior relação. Não estou falando dos fornecedores de primeiro tier, não, daquela primeira camada, mas porque a camada, o encadeamento produtivo de petróleo, de suporte, é muito longo. É muito grande, vai do alfinete ao foguete. Então, todos esses fornecedores, para eles fazerem parte da festa, eles têm que trabalhar em maior produtividade, usar tecnologias de TI avançadas, né, como a IoT, a Internet 4.0, Digital Twin, robotização, automação. Então, eles precisam estar preparados para isso, porque senão não vão conseguir concorrer. Isso eu estou falando do intramuros. Ele tem que olhar para si e se preparar com todas essas técnicas modernas, né, de relacionamento com o mercado, para poder vir a ser competitivo e fazer parte dessa festa. Tá certo? Então, embora o conteúdo local esteja permanecendo como foi decidido, e o quadro hoje seja mais ou menos o que vem acontecendo hoje, né, com a Petrobras ainda concentrando boa parte dos blocos e dos campos, eles têm que rapidamente começar a trabalhar em alguma coisa desse tipo, porque a concorrência vai ser global, mesmo com a Petrobras. Certo. Cavanha, posso ainda pegar um gancho em termos da sua questão das empresas chinesas? Mas então, eu queria... Pode, com certeza absoluta, é um prazer escutá-lo, mas queria agregar mais uma questão para você. Esses blocos todos que foram, entre aspas, rejeitados, não foram usados nesses 2 bids, eles voltam daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, e voltam em que modelo de licitação? Partilha ou concessão? E também os chineses que você gostaria de comentar. Então eu vou responder primeiro em relação às empresas chinesas. Eu tenho acompanhado aí alguns movimentos das empresas chinesas e eu vejo assim, as empresas chinesas e a China também como país,
No setor energético, eu estou observando assim, uma estratégia muito abrangente, com muitas frentes. Então, eu acho que a participação das chinesas, também em particular nesses leilões, além do propósito da participação em petróleo, isso, por tabela, neste regime, contribui para a segurança energética do país, em termos de suprimento, e a China, também com uma cadeia de fornecedores, cadeia de suprimento de baixo custo, vai colocar um desafio adicional para a nossa indústria, porque eu acredito que eles vão propor alternativas de suprimento para esses projetos dos seus fornecedores. Então, isso eu acho que traz um desafio adicional para a nossa indústria local, em que pese o modelo que vem sendo aperfeiçoado continuamente por parte da Petrobras, seguir aquilo ali, mas eu acho que traz um desafio adicional para a nossa indústria. Só uma paradinha, porque depois você volta e continua naquelas outras questões todas. Mas, Mendonça, isso foi o que aconteceu com o Japão, lá no tempo dos financeiros e dos epicistas? Japão, Coreia, né, e daí por diante. É exatamente isso. O que acontece é que você tem que decidir realmente se você quer ser muito bom naquilo que você faz ou não. Né, o modelo que nós tínhamos anteriormente não era esse. Então agora é um novo mundo. Né? E é um novo mundo mesmo, não tem volta. Então é mercado aberto, é internacionalização, globalização. E aí você tem algumas coisas, né, que tem que ser feitas. Não só é o produto em si, a engenharia do produto, que é a tecnologia de bem e serviço, não só para melhorar essa tecnologia e oferecer um valor maior para as empresas de petróleo, né, mesmo aquelas que fazem licitações, mas também em relação a normas técnicas. As normas técnicas estão mudando muito rápido, né? Não só na normalização internacional, mas no API e na IOGP. Existe um trabalho muito forte entre IOGP, API e ISO para internacionalizar cada vez mais e intercambiar essas coisas. Então, se o mercado não estiver preparado para suprir esses gaps, não vai fornecer. Vai para trás. E aí, voltando para o Hermes, depois o Boris, quer dizer, então, sim, eles pretendem também carregar os seus fornecedores para junto dos seus investimentos. Na medida em que eles vão tendo essas participações aqui nos blocos, eles vão ter vão buscar oferecer essas alternativas de suprimento. Claro. E as empresas chinesas têm uma característica interessante, que elas são concorrentes entre si. O que é interessante, elas mesmas são competidoras entre elas, o que faz com que haja uma dinâmica diferente, porque elas são empresas governamentais, mas que competem entre si. Antes elas eram bem fracionadas, uma trabalhava com área onshore, a outra offshore, uma com refino, elas misturaram tudo e todas vão em todas as áreas, o que faz com que haja uma peculiaridade nas empresas chinesas por essa concorrência interna entre elas também. É uma coisa interessante. Uma pergunta para os dois aqui. Vocês sabem qual é o país que tem o maior número de selos API em equipamentos? China. A China tem o maior número de selos API de equipamentos. Isso está dando fundamentação para isso. No segmento energético, assim, nos últimos anos, eu diria que a China tem, vamos dizer, tem trazido surpresas para o resto do mundo. E voltando àquele ponto, esses blocos voltam e como voltariam? Sim, hipoteticamente, é claro. Nesse ponto, Cavani, aí vem o desafio adicional. Né? O desafio adicional relacionado, seja ao governo, seja à ANP. Né? Primeiro ponto assim, que eu acho muito importante, para não ofuscar o fato de não terem havido ofertas, quando a gente olha Búzios e Itapu, nós destravamos, sabe, existia um gatilho que criava uma incerteza muito grande para o país o que fazer com esse excedente se você não viabilizasse o leilão. Né? Porque pela regulação, isso teria que aguardar a produção daquele volume da seção onerosa. Então, assim, esse gatilho ele foi tirado e agora a gente, sob a ótica técnica de gerenciamento de reservatórios e de antecipação da produção de uma área mais abrangente, isso é um benefício muito grande para o país. Muito bem, mas nós tivemos áreas que não foram, né, do excedente, primeiro falando do excedente, que não foram adquiridas. Qual é o desafio que eu vejo?
né? Ou seja, as manifestações que eu ouvi do ministro e do Décio, ou seja, no sentido de estabelecer um novo leilão, leilão sob o regime de partilha, ajustando parâmetros técnicos e econômicos. Eu acho que tem um desafio adicional. Sabe? Existe um desafio adicional no regime de partilha, porque o que nós estamos observando com a passagem do tempo é que essa transição energética para uma matriz de baixo carbono cada vez mais vai colocar um batente de novos projetos de óleo e gás em termos de custo de produção mais baixo. Então isso pode não ser suficiente em termos de ajuste a parâmetros de trazer maior atratividade para os blocos num momento seguinte, frente a um possível patamar de custo que pode ser mais baixo ainda. Então eu acredito que a coisa tem que ser olhada sob diferentes regimes. Mas hipoteticamente volta no regime de partilha, hipoteticamente. Hipoteticamente, a manifestação que o ministro deu ontem, hoje, foi essa. Eu acho que a coisa tem que ser um pouco mais abrangente de ser discutida. E é claro, não podemos esquecer, porque a Petrobras está lá, aqueles blocos não adquiridos, ela está dando continuidade aos investimentos, está dando continuidade aos seus direitos, isso não pode também ser esquecido. Para a gente fazer um fechamento de conceito, né? Quer dizer, fazer um resumo, então, das oportunidades que vão acontecer novamente, né? Dos volumes que a gente está falando e também nos desdobramentos da cadeia de suprimentos. Quer dizer, Boris, então, esses volumes que vão novamente voltar ao mercado, né? Dos 2 que não foram da seção onerosa e dos 4 que não foram da partilha hoje, e mais as concessões novas, são volumes, você consegue falar de volumes, o que se espera disso tudo? Assim, o que eu diria é que certamente, como o Hermes comentou, se voltar, tem que voltar com parâmetros que viabilizem a aquisição desses blocos. É o primeiro ponto. Você não pode voltar mantendo as premissas de hoje, porque como você tem custos, né, você tem uma competitividade grande, você quer reduzir os custos, mas ao mesmo tempo o próprio regime de partilha ele não vai nessa direção muito claramente também. Então acho que tem que se rever, talvez, não diria o modelo em si, porque já é uma decisão, né, governamental, né, de revisão do regime a ser adotado, né, se vai ser concessão ou partilha, mas, vamos dizer assim, flexibilizar ou talvez relaxar alguns pontos, no sentido de relaxar alguns nós, né, para poder aumentar a atratividade nesses blocos, que podem ser os mesmos, inclusive com outros parâmetros. Então você pode trazer os mesmos blocos, né, no mesmo regime de partilha com outros parâmetros que viabilizem, né? Por exemplo, permitir que sejam operadores os estrangeiros, que é uma questão, quem sabe, que seja fundamental para eles. Não? Pode ser também. Mas eu diria que antes disso, eles vêm com um negócio. São coisas simultâneas. Eu acho que tem que primeiro saber o seguinte: há rentabilidade de longo prazo? Para isso, as empresas têm que se sentir confortáveis de adquirir blocos dentro de contratos que tenham as premissas que tragam essa rentabilidade. Pelo menos uma expectativa de rentabilidade. E sem sustos ou ameaças regulatórias também. Por exemplo, Então, acho que são projetos que têm uma complexidade também, né? Então, é necessário você reduzir algumas incertezas para poder aumentar a viabilidade, vamos dizer, de aquisição desses blocos. Agora, com relação aos volumes, são volumes altíssimos, né? De óleo, né? De óleo equivalente, e, na verdade, pegando um gancho que o Mendonça falou, acho que o que vai haver é uma mudança também de filosofia de explotação de campos também. Né, trazendo outros tipos de unidades verdes, unidades mais flexíveis, ou unidades que tenham uma outra em tempo real, com informações em tempo real, e sim, toda essa mudança de modelo mental das próprias fornecedoras, elas vão ter que se capacitar para isso, as fornecedoras também. Então esse é um outro ponto importante. Então não é só a rentabilidade, mas tudo que carrega no entorno dessa rentabilidade, né? Como as empresas fornecedoras vão ter que se adaptar a esse novo momento, né? Como o governo vai ter que ajustar os contratos na hora de fazer um bid, na hora de fazer uma oferta, para que aumente a rentabilidade de longo prazo, e as empresas têm que buscar essa rentabilidade também reduzindo os custos das suas opções lá.
Vou agradecer aos três, mas gostaria que fizessem seus comentários finais, Hermes, Boris e nossa, muito obrigado já antecipadamente. Obrigado, Cavanha. Assim, a gente teve esses 2019, nós tivemos 3 leilões, né? Um sobre regime de concessão, 2 o excedente da cessão onerosa da partilha. Então são recursos, né, vultosos aí em termos de bônus, e agora começa a vir um ciclo do investimento, né? Alguns já no investimento do desenvolvimento, outros nos investimentos exploratórios. Isso vai trazendo a atividade propriamente dita, né? Ou seja, a atividade começa a trazer os recursos adicionais. O que eu acho assim, importante é que o Brasil ele tem que continuar experimentando de uma forma estruturada, está no radar das companhias de petróleo. Sabe? Continuar, ou seja, a continuidade dos leilões, a questão de essa diversificação, áreas de desenvolvimento, áreas exploratórias, áreas de novas fronteiras. Porque, às vezes, aí, as empresas que não participaram nesse momento, não significa que elas estão se abdicando de oportunidades futuras de crescimento. E o Brasil tem que se colocar como um país que vai oferecer essas oportunidades. Então, acho assim que eu entendo que vai se fazer esse esforço, mas eu acho que essa visão de longo prazo, de estar trazendo sempre novas oportunidades e o ciclo se renovando, ou seja, não é sair de um ciclo para o outro, os ciclos irem se renovando, manter ciclo exploratório, manter ciclo de desenvolvimento, manter ciclo de operação. Tem que ter assim, um pouco essa percepção dessa continuidade dos ciclos, e os ativos e os blocos eles vão se alterando. Acho que assim, falar que a gente vai mudar o ciclo, eu não sei se isso é salutar, porque as empresas elas buscam oportunidades de crescimento ou de manutenção das suas estratégias. Então, eu acredito assim, que a gente tem que ter essa visão aqui para o país, dar continuidade nessa visão para o país. Muito obrigado uma vez aí de estar aqui com vocês. Prazer, sempre. Prazer. Então, Cavanha... desculpa. Não, fica à vontade. Não, acho que que eu, pegando a fala que ele deu antes aqui, mas a gente tem uma oportunidade real, só que não temos mais a obrigação de comprar de uma forma não competitiva, etc. e tal. Pelo menos eu estou entendendo assim. No curto prazo. E depois isso vai virar regra, porque aí virão as estrangeiras mesmo, com mais apetite ainda, pegando fatias muito maiores. E o foco é isso aí, é o upstream, né, com a engenharia, depois a engenharia básica, a engenharia de detalhamento, casco, acho que talvez a gente não tenha muita competência para competir, mas tem bens de capital, né, que pode ser bastante grande. Uma coisa que nós sempre fomos muito bons, que era a construção de módulos, é a integração. Né. Olhando esse encadeamento produtivo aí da FPSO, e mais considerando a parte, né, de tecnologia, né, de atividade, de integração e mais modernas aí, de processamento de dados, né, e aproximação com as empresas, o envolvimento antecipado dos fornecedores, né, como foi feito agora com o Libra, etc. Isso dá uma oportunidade muito forte para o mercado nacional. Mas tem que capturar isso aí. Ela não está sendo colocada para quem estiver ali pegar, né? Ela tem que ser tem uma competição muito grande com o mercado. E mais, né? Você tem canteiros de FPSO, tem empresas de engenharia de upstream, então, no mundo todo. Né? Tem mais de 100 canteiros localizados no mundo que estão competindo com os canteiros que tem aqui, né? E com os estaleiros que tem aqui. Então a briga não é fácil. Então vai ter que ter muito trabalho em cima disso, tecnologia, normalização técnica e melhores práticas. Tá ótimo. E agora fica com você o fechamento e juntar essas duas questões, né? As questões do bid, do óleo, dos volumes, com a questão do mercado fornecedor também, que é um desafio. Eu fecharia dizendo o seguinte, que cada experiência de uma oferta de campos, desenvolvimento ou blocos exploratórios é uma experiência importante, porque faz refletir. Esse é o primeiro ponto. Reflexão sobre as experiências. Eu acho que sempre é um sucesso.
Porque o sucesso está relacionado à própria experiência e ao aprendizado, porque nem sempre pode ter resultados financeiros, econômico-financeiros, mas pode ter um resultado de conhecimento, de entendimento maior do próprio governo, das próprias empresas, entender esse processo, aprimorar esse processo. E além disso, eu acho, como diz o Hermes, o perfil das empresas vai variando de acordo com as ofertas. Ofertas de campos já desenvolvidos, ou campos maduros, perfil de empresas para novas fronteiras, perfil de empresas para blocos exploratórios. Então isso também tem que ser levado em conta. Acho que essa segmentação, essa visão mais ampla, né? O governo também entrando com flexibilização dos contratos, aumentando a atratividade para as empresas virem. Eu acho que elas, acredito, sou otimista, acho que nós conversamos isso, né, do otimismo nosso com relação às ofertas, aos bids. Eu acho que eles estão no caminho certo. A própria estruturação, o governo tem que mostrar essa estruturação, essa visão de longo prazo. O número de ofertas do ano que vem já tem que ser, né, anunciado. Toda essa estruturação e todo esse aprendizado só fazem melhorar e transformando positivamente. Essa é a visão. E muito obrigado aí. Obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer receber 3 pesos pesados aí para aprender um pouquinho com vocês. Muito obrigado. Obrigado a você. Muito obrigado a todos, boa tarde.